Olá, Joerrara, tudo bem? Nessa aula de hoje, aula de geometria, vamos ver as figuras espaciais aqui. O prisma principal calcula a área e volume. Então, a área e o perímetro você geralmente vê no primeiro ano, ensino médio. Mas só relembrando aqui, ó, esse cara aqui é um hexágono. A área dele é formada por 6 triângulos equiláteros. Então, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Se a área do hexágono, eu vou multiplicar por 6. Então, 6, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é a área desse cara aqui, ó. Hexágono. Aqui é a área do trapézio. Então, eu tenho uma base menor aqui. E eu tenho aqui uma base maior, certo? E a figura aqui é um trapézio. Então, a área aqui vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Ok? Está aqui a área do trapézio. Certinho? Base menor aqui B, e a base maior é essa, ok, Joel? Aqui, esse cara aqui é um losango. Se eu quero saber a área dele, eu vou fazer só isso. Diagonal maior D, diagonal menor, D minúsculo, tudo isso dividido por 2. Aqui eu tenho um quadrado. Então, a área de um quadrado é A vezes A. Vai ser A ao quadrado. Aqui eu tenho um retângulo. Então, aqui eu tenho uma base e aqui eu tenho uma altura. Então, a área desse cara vai ser base vezes altura. Ok? Essas figuras diferentes aqui, Joel, vão me dar esse formato desses dois caras. Primeiro é um paralelepípedo, certo? E aqui eu tenho um cubo. Eu posso até aprofundar mais o desenho aqui, né? Isso. E eu vou entender as outras faces. Como aqui também, ó. Então, se eu quero a área desse cara, então aqui vai ser A e aqui a altura C. A base é A vezes B, a altura aqui é A vezes a altura é C. E ainda tem essa face e essa face aqui fechando a figura do prisma, que é B vezes C. Essas faces são repetidas. Se eu tenho aqui B vezes C de um lado, B vezes C do outro. Veja, AB é a base, essa B se repete aqui. Então, todas as faces eu vou multiplicar por 2. Já a área do cubo, eu tenho A vezes A elevado ao quadrado, né? A vezes A ao quadrado. E todas as outras vai ser A vezes A. Porque o cubo, todas as faces são iguais, não é isso? Então, no mesmo estilo que eu achei a área do paralelepípedo, eu vou achar a área do cubo. Então, aqui eu vou ter duas vezes aqui A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Então, eu tenho duas vezes, aqui eu tenho 3A ao quadrado. Então, a área vai ser 2 vezes 3, 6 ao quadrado. A área do cubo. E aqui está a área do paralelepípedo. O volume, vamos pensar no volume. O volume é como essa sala de aula, é multiplicar as 3 dimensões. Ou a área da base vezes a altura. Então, eu tenho comprimento vezes largura vezes altura. Então, o volume de um paralelepípedo só é A vezes B vezes C. Já o volume de um cubo será A vezes A vezes A, ou seja, A elevado ao cubo.
Vamos pensar na diagonal desse cubo aqui. A diagonal da base, aqui, DB, usando o teorema de Pitágoras, eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado. Já a diagonal do cubo, a diagonal da base do cubo, eu tenho A ao quadrado mais A ao quadrado. Na verdade, eu tenho 2A ao quadrado. Só que esse cara aqui, ó, não é o teorema de Pitágoras, esse DB será a hipotenusa. Contrário de uma potência é uma raiz. Então aqui vai ficar a raiz de 2A ao quadrado, a diagonal da base de um cubo. Quando esse expoente está igual ao índice, tira da raiz a raiz de 2. E aqui o contrário de uma potência é uma raiz. Então aqui vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E para não perder muito tempo, eu tenho a diagonal do paralelepípedo ou a diagonal do cubo aqui é só fazer A ao quadrado, B ao quadrado, aqui vai entrar o 6. Então, A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Já a diagonal do cubo seria A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Ou seja, 3A ao quadrado é a raiz dele. O A eu posso tirar da raiz, porque o expoente está igual ao índice. Então, a diagonal vai ficar A raiz quadrada de 3. Então, gente, foi para dar uma revisada aí, para a gente calcular o volume no prisma, certo? Então, lembra, a diagonal de um paralelepípedo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, e de um cubo é a raiz de 3. A da base é a raiz de 2, ok? Vamos ver as questões. Um cubo tem 96 metros quadrados de área total. Enquanto deve ser aumentado sua aresta para seu volume se tornar igual a 216 metros cúbicos. Veja, a área total de um cubo, já mostrei a vocês hoje. Ele tem 6 faces e cada uma face é A ao quadrado. Então é 6A ao quadrado. Então aqui onde tem área total já vou substituir por 96. O 6 aqui multiplicando, ele vai passar dividindo, vai ficar 96 dividido por 6 igual A ao quadrado. 96 dividido por 6 vai dar 16. O contrário de uma potência é uma raiz. Então A é igual a raiz quadrada de 16. Ou seja, cada uma aresta dessa é igual a 4. Aí é onde está. Ele diz que o volume desse cubo vai ser aumentado. E vai ter um volume novo, que vai ser 216. Bom, eu sei que a aresta inicial, volume, é A vezes A vezes A. É o volume de um cubo. A aresta inicial, o valor de A é 4. O volume, ele já disse aqui que ele quer um cubo que tem um volume de 216 metros cúbicos. Então aqui vai ser A mais X vezes A mais X vezes A mais X. Certinho? Bom, 216 eu vou fatorar esse cara. 216 por 2, 108. Por 2 dá 54. Por 2 dá 27. Não dá mais por 2. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, 216 vai ser igual a... Aqui eu tenho o 2, eu utilizei ele 3 vezes. E o 3 eu utilizei ele 3 vezes. Certinho ou errado?
iguais, eu posso fazer 2 vezes 3, 6 a terceira, 6 elevado ao cubo. A mais x vezes A mais x vezes A mais x vai me dar A mais x elevado ao cubo. Aí, tranquilão aqui, expoente igual, cortei. Ficou A mais x igual a 6. O valor de A eu já tenho, não é isso, que é 4. Então, 4 mais x é igual a 6. Opa, bugou 6. X é igual a 6 mais 4 passa menos. X é igual a 2. Então, ele deve ser aumentado sua aresta em 2 metros. Ok? Então, vamos para a próxima aqui. A diagonal de um cubo cuja área total é de 150 metros quadrados. Mede em metros quanto? Veja só. Diagonal de um cubo é a raiz quadrada de 3. Já demonstrei isso a vocês. A área total de um cubo é 6 vezes A ao quadrado. A gente já fez na questão anterior. Eu vou substituir essa área total, 150, 6 ao quadrado, 6 multiplicando, vai passar dividindo. Então, 150 dividido por 6, igual ao quadrado. 150 dividido por 6 dá 25. O contrário de uma potência é uma raiz quadrada. E a raiz quadrada de 25 é quanto? 5. Então, eu já achei o valor de A. A é igual a 5, isso é substituir. No lugar de A, vou substituir por quanto? 5. Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 3, que é a resposta da alternativa B. Ok? Agora, vamos para a terceira e quarta questão. Uma caixa em formato de um paralelepípedo retângulo tem as seguintes dimensões: 25, 20 e 16 centímetros. Calcule quantos cubos de aço de arestas de 3 centímetros cabem nela. Isso é uma questão que parece a princípio simples, mas ela não é tão simples assim. Você poderia calcular tipo o volume de um e dividir pelo volume da outra, mas aí sobra um espaço. Então, eu tenho, por exemplo, 25 centímetros de comprimento. E aqui eu vou ter os cubos com 3 centímetros de largura. Então, 25 eu vou dividir por 3. Vai dar 8 vezes 3, 24. E vai me sobrar 1. Essa sobra não vai caber mais um cubo. Então, no comprimento dela só vai caber 8. Eu tenho aqui, supomos que a largura dela seja 20 centímetros. E eu vou dividir pelos cubinhos de 3 centímetros. Então, 7 vezes 3, 21. Não vai caber 7. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18 vai dar 2 de resto. Esse resto de 2 não vai caber mais um cubo. Então, vai caber 8 cubos no comprimento, 6 na largura e agora vamos para a altura. A altura aqui, 16 centímetros dividido por 3, vai dar 5. 5 vezes 3, 15. 16 menos 15 vai me dar 1. Então, vai caber 5 cubinhos na altura e vai sobrar 1 que não vai caber mais um cubo. Então, na verdade, a quantidade de cubinho, a quantidade de vai ser 8 vezes 6 vezes 5. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 6 vai dar 240. E a alternativa da letra C. Se você fosse multiplicar tudinho sem considerar o resto, que não vai caber cubo, então você ia ter um número aí próximo de 300. Então não é, você tem que observar de acordo com o enunciado. Vamos para a quarta questão. Uma piscina de 5 metros de comprimento, 3 de largura e 2 de altura. Está com 65% da capacidade de água. Nela é colocado um sólido,
pensar assim nessa piscina aqui, certo? Ele disse que ela está com a quantidade de água. Não interessa aqui a quantidade de água que ela está. Interessa a quantidade de água. Quando colocar um sólido dentro dela, a água vai subir. E ele disse que ela vai subir apenas 20 centímetros. Certinho? Então, Gerardo, vamos para cá. Ela tem quanto de comprimento? 5. Ela tem quantos de largura? 3. E o sólido que jogou dentro dela subiu quantos centímetros? 20 centímetros. 0,2 metros. Porque 1 metro tem 100 centímetros. Quando você divide 20 por 100, vai lhe dar 0,2. Então, na verdade, o volume, ele quer saber do sólido, não da piscina. Por isso que não interessa essa porcentagem que está de água. Joia rara, basta que tu multiplica as 3 dimensões agora. 5 vezes 3 vezes 0,2. Então, aqui, multiplicando esses valores, vai me dar 3 metros cúbicos. É o volume do sólido que foi jogado na água. E para a piscininha lá, o gordinho pulou. Na hora que pulou dentro, a água vai sair, a água vai jogar fora. Certo ou errado? Então, tranquilão aqui. Me acompanhe nos exercícios, vou enviar os exercícios para vocês. E vocês terão o momento da resolução. Porque em seguida eu vou postar todas as resoluções e o passo a passo dos exercícios. Valeu, Joia Rara. Então, até a próxima aula. Abraço e fique com Deus.